Shalom, shalom, shalom. Quanto tempo não nos vemos? Ontem não tivemos live, mas hoje estamos aqui para glorificar e santificar o nome do Senhor. Eis-nos aqui para fazer a vontade do Pai. Shalom, Malu. Como vai, Luciene? Daniela. Shalom, Juliana. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, amados. Queridas, queridos, Deus abençoe vocês. Oh, aleluia! Já estou sentindo a presença aqui do Espírito Santo. Glória a Deus. Boa noite, pastora Hélida. Boa noite, Juliana. Como vai você? Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Shalom, shalom a todos. Deus é bom o tempo todo. Já estou sentindo graça aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o Senhor, Ele comece já a trabalhar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Ele comece a visitar os desejos dos seus corações, as tuas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, Janeí, Marinalva, Priscila, shalom, shalom, shalom. Estava aqui nos mantos mais cedo, por isso que eu me atrasei. Mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Dani, faz um favor para mim, compartilha a live lá no grupo, para mais pessoas saberem que eu já entrei. Não sei como é que o Instagram está fazendo para entregar, amém? Mas já quero orar por você. Já quero deixar uma palavra que vai edificar a sua noite, edificar seu final de semana, abençoar o seu final de fim de semana. Quero abençoar a sua semana, essa nova semana. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, quero colocar teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que estão nessa noite aqui comigo, na palma das tuas mãos. Espírito Santo, vai visitando, Pai amado. Vai visitando, Senhor, as necessidades deles. Vai visitando, Senhor, essas inquietudes do coração, as ansiedades. Senhor, é verdade, muitas vezes nós baixamos a guarda, cedemos a ansiedade, cedemos o medo, porque muitas vezes o medo, Senhor, nos faz perder o foco da nossa fé. Nos faz perder o foco, Senhor, daquilo que o Senhor tem conosco. Nos faz perder, Senhor, o objetivo do que o Senhor nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Pai, eu sei que todas as coisas são possíveis àqueles que crerem. Então, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, aqueles que estão cansados, aqueles que estão labutando, vai colocando eles na palma da tua mão, vai enchendo eles, Senhor, de força, de determinação, de coragem, de ousadia. Aleluia. Senhor, vai enchendo eles de graça, de ousadia, de força, de sabedoria. Ó Espírito Santo da verdade, vai trazendo, Senhor, determinação, força, coragem. Vai, Senhor, trazendo, vai, Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, debaixo do meu comando agora, anjos ministradores na casa de cada um, anjos ministradores na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai resolvendo o que está parado, vai destravando o que está travado, vai trazendo, Senhor, o consolo, vai trazendo a sabedoria, vai trazendo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu coloco eles na palma da tua mão, o Senhor os conhece. Pai, vai trazendo aqueles que ainda não estão aqui para que possam ouvir a tua voz nessa noite. O Senhor sabe quantas pessoas que tinham que estar aqui. O Senhor sabe quem são as pessoas. Eu peço agora os anjos vão chamando, vão ministrando para que possam vir, Senhor, ouvir a tua voz. Santo Deus, me esvazia de mim, Senhor. Me esvazia de mim, para que sejam abençoados pelo que o Senhor vai usar através de mim para a vida deles. Que não seja mais eu, mas seja o Senhor, Pai. Seja o Senhor através da minha vida, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado. Ah, Senhor,
Nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, se tem alguma coisa em nós, nos ensina, Pai, a mudar, nos ensina a melhorar, para te honrar, para alegrar teu coração e também, Senhor, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor já desejou. Eu sei, Senhor, que de uma árvore, de uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Então, Senhor, limpa as nossas fontes para que o Senhor possa fluir como rios de águas vivas. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus que se tiver perdão para ser liberado, que se tiver mágoa para ser liberada, se tiver feridas que estão abertas, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, vai ministrando com os teus anjos de cura interior cada um agora, Senhor, para que eles liberem perdão, para que liberem as feridas emocionais, sejam cicatrizadas, a amargura, a tristeza, a raiz de rejeição. Senhor, também, Pai, essa rejeição, Senhor, que muitas vezes impede de crescer, impede de viver o teu sobrenatural, porque se acha pequeno demais, ou porque acha que alguém vai criticar, ou porque que acha que alguém não vai notar, porque não se acha amado, não se acha desejado. Eu repreendo todo esse espírito de Satanás que tem tentado minar, Senhor, esse amor e a identidade que o Senhor colocou na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque na mente, todo ataque na mente, todo ataque na mente. Em nome do Senhor Jesus, vai sendo repreendido agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, você vai ter certeza a partir de hoje, em nome de Jesus, quem você é em Deus, quem você é no Senhor. A tua identidade formada, firmada na rocha que é Jesus Cristo. A tua identidade formada, forjada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus é lindo, 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 lindo. Aleluia. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E eu estava aqui mais cedo orando, pedindo ao Senhor uma direção. Senhor, me usa hoje para os teus filhos. E o Senhor me trouxe muito forte, João capítulo 14. Giselda, Pai do Senhor, minha amada, Deus abençoe sua casa, sua vida. Gente, meu notebook não tá legal. E amanhã já vai estar funcionando em nome do Senhor Jesus. E aí eu vou poder voltar a fazer as lives nos dois lugares, tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? Mas por enquanto vai ser assim. Deus é bom. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então vá orando aí, intercedendo, que o Senhor fale com você, que traga uma palavra para você. Amém? Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe você, querida. Tava indo nas suas terras esses dias. Fui no monte sexta-feira e depois dei um pulinho aí em Lauro, em outros lugares. Depois eu falo contigo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Não turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Não turbe o vosso coração. Ou seja, o que é turbar o coração, né? Diz que Jesus, ele diz aqui, depois de predizer que Pedro negaria ele, né? E por quê? Jesus continua, credes em Deus, credes também em mim. E Jesus, ele tá falando aqui, né? Reforçando da importância da gente crer em Deus. Fui em Lauro, mas depois eu te explico. Mas vou de novo sexta-feira, fique em paz. A gente marca aí. E aí Jesus diz assim, ó, credes em Deus e credes em mim. Credes em Deus, Pai do Senhor, boa noite. Credes em Deus e credes em mim. É resposta já de oração para alguém que anda duvidoso em cima do muro sobre um comando que Deus te deu. Tem um comando que Deus te deu. E o Senhor está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, credes em Deus e credes em mim. É alguém que, acordada. É alguém que sabe que vai haver mudanças na sua vida
que Deus ele vai te fazer mudanças. Eu vejo assim, o Senhor está mandando eu pregar assim. Vai ser uma pessoa que Deus vai pegar você como uma planta, vai te tirar do vaso, deixa eu dizer assim, vou te tirar do vaso, vou te levar para um outro lugar, vou te tirar do vaso, vou te plantar no chão, mas a mudança dói. E quando você pega uma planta, tira ela do vaso, porque ali as raízes delas estão atrofiadas. E Deus quer colocar você no chão para você crescer mais. Porque no vaso as tuas raízes ficam atrofiadas. Mas no chão não tem limitação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, quando eu te plantar no chão, você não vai ter mais limitação. Eu te tiro do vaso de barro essa noite. Manda te dizer o Senhor. Te plantarei numa terra que é cheia de nutrientes. Uma terra que vai ter alguns pedregulhos, mas não é para o teu mal. Esses pedregulhos vão imobilizar que a água ela se escoa muito rápido. Eu vou dizer o mistério porque Deus está mandando eu explicar assim. Quem planta aqui sabe, quando você planta, né, que você coloca algumas pedras em cima assim da terra, quando bate a água, não resseca logo a terra e ali mantém a umidade, E o Senhor está mandando dizer assim, só que quando há uma mudança, quando eu estou te tirando do vaso para te plantar no chão, é crescimento. E quando a gente muda uma planta, você pode observar, ela fica uns dias murcha. Ela fica uns dias parecendo que ficou triste com a mudança, né? Mas o Senhor está mandando dizer assim, não é isso, viu? Preste atenção. O Senhor me dá a visão da raiz. O Senhor diz assim, a mudança gera a adaptabilidade. Até essa raiz novamente firmar ali, se estabilizar ali, começar ali a sugar de novo a água, os nutrientes desse novo solo, viu? Vai gerar um tempo até que as coisas comecem a acontecer. Preste atenção. Por isso que Deus já está te avisando das coisas que vão acontecer. Então, nesse processo de adaptação, nesse processo onde a planta ela está ali ainda se reorganizando, nesse processo ali que a planta ainda está entendendo o que está acontecendo do novo lugar, as novas possibilidades, às vezes gera medo, às vezes gera ali uma falta do fluir do negócio, de entender como esse novo lugar vai funcionar. Amém? Mas o Senhor está mandando dizer assim, ó, entenda que tudo é para o teu bem, glória a Jesus. E é alguém que fala muito assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então até a mudança, que aparentemente parece que a planta fica triste, é para o bem dela. Crescer dói, mas é necessário. E nessa noite o Senhor manda dizer, estou tirando muitas pessoas de vasos de barro para plantar no chão. Amém? Eu estou tirando pessoas do vaso de barro e estou plantando no chão. Eu estou tirando pessoas, eu estou crescendo pessoas. Amém? Voltei. Então, não tenha medo, não angustie seu coração. Não deixe que a dúvida de que é Deus trazendo um novo tempo para você, que é Deus ajustando. É Deus ajustando. Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Amém? O Senhor está mandando entregar nessa noite. Glória a Deus. E o Senhor está mandando dizer assim, ó. Essa árvore grande dará muitos frutos. Dará sombra. Glória a Deus. Dará sombra também.
Então você será muito usada, você será muito usado no reino. Porque debaixo de árvore que dá sombra e dá fruto tem vida. Debaixo de árvores frondosas que dão fruto tem vida. Debaixo de árvores frondosas que dão sombra, que dá frutos, atraem aqueles que estão sedentos, atraem aqueles que estão necessitando, atrairão aqueles que têm fome e sede. Então eu estou te levantando como árvore frondosa, eu estou te levantando como árvore frondosa, para que debaixo dessa árvore frondosa dê frutos, dê sombra, para que pessoas sedentas, famintas, venham até a mim e através dos teus frutos você dará alimento, você dará ajuda, você dará descanso. Aleluia! Então entenda que todo o propósito de Deus é para o chamado, é para que você seja usado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E me mostra o Espírito Santo que muitas pessoas que estão achando da mudança dele ou da mudança dela, que é simplesmente para a sua vida pessoal. Não. O Senhor está falando assim, estou ativando o teu chamado em novos lugares. Novos lugares, estou ativando o teu chamado. Entenda que em lugares onde você não dava fruto, onde você não crescia, onde você não poderia ser essa árvore frondosa, Deus não pode te deixar mais nesse lugar que está matando o teu chamado. Eu não estou só te mudando e te melhorando de lugar, não se trata só de coisa pessoal, entenda. Eu estou ativando o chamado. Élida, como assim? É debaixo da árvore frondosa, grande, que você vai se tornar, frutos sendo liberados. É que você vai estar pronto para dar os frutos do reino para os filhos do rei. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Glória a Jesus, que vai te levantar para um novo tempo. Eu vejo pessoas, homens e mulheres dentro dessa live, inclusive pessoas que ouvirão depois. O Senhor diz que essa ministração vai te dar respostas. Você será levantado para um tempo, para uma geração onde Deus vai usar você, as suas habilidades, os teus frutos, os teus conhecimentos para dar cuidado, para alimentar pessoas, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Amém? Então, recebe em nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda dizer assim, ó, e não te entristeças com as mudanças. Eu sou o Deus de mudanças, mas eu sou o Deus de perto, Deus de longe. Não importa para onde eu vou te soprar, o mesmo Deus que te cuida na tua cidade, no teu estado, dentro da tua casa, é o mesmo Deus que vai te cuidar nesse novo lugar. E o Senhor manda dizer assim, ó, creia em mim e creia em Deus e creia em mim. João, capítulo 14, versículo 1 capítulo 1. Então o Senhor está dizendo hoje para você, entenda o que eu estou falando contigo. Entenda o que eu estou falando contigo. Entenda o que eu estou falando com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o Senhor Jesus está mandando eu ler agora o versículo 12 do mesmo capítulo, 12. Entenda o mistério. Se você tiver ficar ligado aqui na fiação, ficar ligado no Espírito, você vai entender o mistério. Amém? E diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que eu faço. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Oh, glória a Deus! E tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei. Essa palavra é muito forte. Pega essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Presta atenção. Deus está te mudando de lugar. Vai te treinar. Você se tornará uma árvore grande. Dará frutos, dará sombra. Será uma pessoa que será usada para cuidar dos filhos do Senhor. E dará frutos para o rei e para os filhos do rei. Amém? E aí o Senhor está dizendo assim, quem te dá essa autoridade? É Jesus. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que eu faço. Bendito seja o nome do Senhor.
Creia e tome posse que aquele que se santifica, aquele que obedece, aquele que busca, fará obras maiores do que Jesus fez, porque ele mesmo determinou desse jeito. Fará obras maiores do que estas. E o Senhor Jesus diz para alguém aqui hoje que está muito inquieto e não sabe mais o que fazer. E o Senhor diz assim: tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, contudo, todavia, tem pessoas que não sabem pedir. Tem pessoas que não sabem pedir crendo, como Jesus já iniciou o capítulo dizendo assim, ó: não se turbe vossos corações, credes em Deus e crede em mim. Tá faltando mais fé, irmãos. Deus está mandando eu falar aqui. Tá faltando fé, tá faltando fé, tá faltando fé. Eu já te dei poder, eu já te dei coragem, eu já te dei ousadia para operar. Eu já falei contigo, eu falo contigo, você ouve a minha voz. Mas você não tem tido ousadia o suficiente para pedir, dizer em meu nome e eu farei, fazer. Porém, contudo, todavia, mais uma vez, o Senhor manda dizer assim: preste atenção, eu darei tudo para vocês. Eu farei tudo o que você me pedir. Para quê? Preste atenção. Não é para teu ego, para só satisfação do teu ego. Mas tudo o que o Senhor for aprovar na tua vida e na minha vida, preste atenção. Presta atenção, está aqui no versículo, uma chave, no versículo 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai, fala aí, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, mas para que o Pai seja glorificado. Então, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem desejando, está em harmonia com o propósito do Pai? Vai glorificar o nome do Pai? Se tudo que você estiver pedindo estiver em harmonia com a vontade do Pai, para glorificar o nome do Pai, o Filho o fará. O Filho o fará. Eu vou ler de novo, porque Deus está mandando eu ler de novo. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu quero te perguntar uma coisa. O Senhor mente? Não. Jesus mudou? Não. O Pai mudou? Não. Então pergunte nessa noite: Senhor, por que eu ainda não fui ouvido? Senhor, por que o Senhor ainda não realizou o meu sonho? Senhor, por que o Senhor ainda não realizou a minha vontade? E nessa noite Deus está dizendo para alguém: se eu te desse esse mistério, esse decanto assim Deus está mandando pregar, esse decanto assim, esse mistério assim, se eu te entregasse agora, meu nome não seria glorificado, seria só para a tua vaidade. Meu Deus! Então, nessa noite, comece a escrutinar você mesmo e pergunte ao Senhor: Senhor, me escrutina, me ajuda, para que aquilo que seja realizado através da minha vida não seja para a minha vaidade nem para o meu ego, mas seja para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. E às vezes o Espírito Santo, ele te escrutina todos os dias ao deitar, ao levantar. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que antes da gente falar, pensar, o Senhor já sabe. Então ele te conhece, ele me conhece. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eis-me aqui, Senhor, sou tua filha. Se tiver alguma coisa em mim, Senhor, que o Senhor precisa ainda mudar, para que o teu nome seja glorificado e não seja só vaidade, Senhor, me ensina e me mostra. E eu peço também, Senhor, essa mesma oração
Que o Senhor faça a mesma coisa com os teus filhos. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós não queremos agradar a nós mesmos, mas nós queremos agradar ao Senhor, que és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Eu vou te dizer, a família que Deus vai te dar é para glorificar o nome dele. O carro que Deus vai te dar tem que ser para glorificar o nome dele. O casamento que Deus te der vai ser para glorificar o nome dele. O dinheiro que Deus fizer você ganhar vai ser para glorificar o nome dele. E tudo quanto você pedir, ele fará para a glória do nome dele. Então, se tiver alguma coisa ainda que não chegou na tua mão ou na minha mão, talvez Deus esteja querendo te ensinar mais fé. Deus esteja quebrando e moldando o vaso. Deus quebra. E o oleiro, o grande oleiro, ele molda o barro. Talvez você ainda não tenha entendido esse mistério, mas Deus está quebrando o vaso e moldando para que o nome dele seja glorificado. Então preste atenção nessa chave que Deus está liberando para você. É verdade que muitas vezes o Senhor ele já gostaria que eu e você já tivesse de posse daquilo que nós desejamos. Mas o que é mais importante não é a realização da nossa vontade, mas é glorificar o nome do Senhor. 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 E talvez o que eu e você desejamos, se Deus nos desse nesse tempo, não seria para a honra e glória dele, mas seria só para a nossa própria vontade. E eu e você dissemos, quando aceitamos a ele, batizamos e descendo em água, nós dizemos, tudo se fez novo, morreu o velho homem, morreu a velha mulher, e nasci para um novo tempo para o Senhor. Mas aí eu e você, por conta da carne, da imperfeição, começa a vir, brotar os desejos do coração, e Deus está dizendo, ainda não é para a minha glória, é para a glória pessoal. Ainda não é para a minha glória, mas é para a glória pessoal. Ainda tem que passar pelo processo. O vaso ainda precisa ser quebrado. O vaso ainda precisa ser moldado, para quando chegar a bênção, entender que era para a minha honra e para a minha glória, e não somente para satisfação pessoal. O Senhor diz que está respondendo a muita gente aqui hoje. E o Senhor diz assim, eu sou o Deus que escrutino a alma. Eu sou o Deus que sei que ainda tem feridas abertas. Deus está mandando para cá, eu vou rasgar. Tem ferida aberta. E eu quero dizer que quem tem ferida aberta ainda não consegue gerar testemunho, porque a ferida ainda está doendo, a ferida ainda cheira mal. Meu Deus, é forte isso. Mas o Senhor diz que quando a ferida cicatriza, fica o testemunho. Tô gerando testemunho, tá doendo, tá sangrando, e eu tô tratando, eu tô curando, para gerar o testemunho. Não reclames, não entendes que os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Eu tô te tratando, eu tô te curando, e hoje tem um bálsamo descendo, porque enquanto você não se curar, enquanto você não sarar, não será para minha honra, nem será as tuas bênçãos, será só para tua vaidade. Deus não dá as coisas para vaidade. Deus dá as coisas para a honra dele. Deus dá as coisas para a honra dele, irmãos. E o Senhor está dizendo assim, que tem coisas que ele permite, ferro aguça ferro. Ferro aguça ferro.
Ferro aguça ferro. Você está passando por tratamento. Como assim é tratamento? Às vezes você pediu uma coisa e Deus até te dá, mas não dá pronto. Meu Deus, eita que é mistério aqui hoje. Não dei pronto, viu? Não dei pronto. Por quê? Por que Jeová não deu pronto? Porque era para ferro aguça ferro. É para você estimular o que tem de melhor no outro através da tua imperfeição e vice-versa. Amém? E é assim. E aí no meio disso tudo, Deus vai trabalhando. Deus vai curando. Mas eu vejo o Senhor dizendo que muitas feridas abertas. Muitas feridas abertas. Eu preciso que as feridas sejam tratadas, curadas, saradas. Porque quando a ferida é tratada, curada, sarada, não tem mais uma ferida, mas tem uma cicatriz. A cicatriz, ela nunca vai se apagar, para você entender e saber o que Deus fez. E a cicatriz é o testemunho, porque alguém sempre vai perguntar assim: que foi isso que aconteceu? Eita Jesus, o que foi isso que te gerou essa cicatriz? Que marca é essa, irmã? Que marca é essa, irmão? E aí tu vai dar um testemunho. Tu gerou o testemunho. Porque quando a cicatriz se fecha, a cura acontece, aí tu conta o testemunho. Aí tu tá pronta para receber, tu tá pronto para receber. Sabe por quê? O nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. E às vezes você fica assim: não, mas Jesus já levou tudo na cruz. Não, mas Jesus já levou tudo na cruz. Eu não passo mais por isso, não. Não tenho que passar mais por prova, não. Deixa eu te contar aqui um segredo. Se tu não for provado para ser aprovado, tu nunca vai para um próximo nível. Pela misericórdia, Deus até pode te salvar, mas você nunca vai para o próximo nível. Porque as marcas e as cicatrizes nos tornam mais fortes. E as cicatrizes nos trazem a identidade de quem foi forjado no Espírito. E aí, quando você se permite ser forjado pelo Espírito, provado para ser aprovado, você tem autoridade. Você sobe próximo nível. Você começa a acessar regiões celestiais. Você começa a acessar dimensões. Glória a Deus. Você começa a acessar o novo de Deus. Revelações, sonhos, intimidade que ninguém nunca teve. Foi assim com Jesus. Vai ser assim também comigo e com você. Porque Deus nunca vai dar autoridade a menino nem a menina. Deus nunca vai dar autoridade nem a menino nem a menina. Mas homem e mulher, cheio de história, cheio de cicatriz, com os testemunhos, forjado, cheio de autoridade, porém obediência. Você vai ter autoridade para pregar, para falar, para ensinar, porque você passou. Porque você sobreviveu, porque você se curou. Amém? Jesus foi assim, irmãos. Jesus passou pelos processos dele. Jesus passou pelas afrontas dele. Mas Jesus foi aprovado, foi provado e aprovado. E teve autoridade na terra, no céu e no inferno. E hoje Jesus é a maior autoridade dada pelo Pai. Não há nome maior, glória a Jesus. Não há nome maior, não há nome maior, porque ele sofreu, ele se submeteu à prova, ele se submeteu às tribulações, ele cresceu de glória em glória pela obediência, porque aceitou o sacrifício, aceitou os açoites dos pecados que não eram nem deles, eram meus e seus. E eu e você dizemos que queremos ser discípulos e seguidores, mas não queremos apanhar a nossa estaca de tortura e seguir a Ele. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, apanhe a sua estaca de tortura e siga-me. Siga-me, siga-me. Qual é a tua estaca de tortura, irmão?
Qual tem sido a tua negação da tua carne? Porque Jesus disse, negue-se a si mesmo, apanhe tua estaca e segue. Qual é a sua estaca? O que você tem que estar negando a você mesmo, a sua carne? A sua carne está pedindo uma coisa e teu espírito está sendo treinado pelo Senhor, está dizendo, não, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Eu me submeto à vontade de Deus e não submeto à vontade da minha carne. Tem gente aqui hoje que Deus manda pregar, submete mais a minha vontade do que a tua carne. Preciso te levar a próximos níveis, mas a tua carne ainda grita, fazer a tua vontade, fazer do teu jeito, fazer do teu querer, na tua hora. Bendito seja o nome do Senhor, não é assim que servo vive. Aleluia. Servo vive de total e completa dependência. Servo precisa entender que ele não vive mais para ele, mas ele vive para fazer a vontade daquele que comprou ele com preço de sangue. Glória a Deus. Aleluia. E aí você pode dizer assim, mas está doendo, está difícil, Senhor. Está doendo, está difícil, eu não sei se eu vou aguentar. Então, o Senhor manda pregar para você agora. Meu Deus. João capítulo 14, 15, continua, versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E olha o que Jesus diz. E eu rogarei ao Pai. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu vou orar por você. Aleluia. Presta atenção, às vezes a gente não pega as chaves da Bíblia. E eu rogarei ao Pai. E eu clamarei ao Pai por você. E Ele vos deixará outro Consolador. Aleluia. 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 Essa palavra em grego diz assim, que significa paracleto, que quer dizer alguém chamado para o lado do outro para ajudar. Oh, aleluia. Aleluia. Pega essa chave aí, em nome do Senhor Jesus. Que você não tenha usado essa chave, talvez por isso que você esteja nessa angústia, nessa agonia, porque quem podia te ajudar você não está pedindo. Aqui está dizendo assim, ó, se me amares, guardarei meus mandamentos. Jesus está dizendo, se você me ama, você vai negar sua carne, você vai guardar meus mandamentos. Amém? Mas aí Jesus assim, mas assim eu vou rogar, eu vou pedir ao Pai. Jesus intercede por mim, por você. E ele diz assim, ele vos dará o Consolador, que significa Paracleto, o Espírito Santo, que quer dizer alguém chamado para estar do lado, para ajudar. Você tem chamado o Espírito Santo como teu ajudador? Você tem chamado, você tem pedido ao Espírito Santo para te ajudar, para te ensinar, para te guiar, para te mentorar? Você tem feito isso? Glória a Jesus, glória a Jesus. Se você não fez, irmãos, faz a partir de hoje. Amém? E diz que esse ajudador, ele vai ficar contigo e comigo para sempre, se você e eu não rejeitar. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador. Ele é nosso ajudador. Use o que Jesus nos deixou, o poder de Deus em nós, para estar do nosso lado, guerreando as nossas guerras, nos ajudando a vencer a carne, a vencer as dores da alma. Aleluia! O Espírito da verdade, que se refere à palavra de Deus, de fato. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. E diz assim que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não estão em Cristo Jesus. Mas eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós podemos e temos recebido Ele. E temos recebido Ele. E diz assim, mas o conheceis, porque Ele habita em vós. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito, o Consolador, ele habita em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Você não é órfão, irmão. Você não é órfão, irmã. Você tem Ele. Se você se sente sozinho nesse dia, se você se sente sozinho nessa noite, Ele está contigo nesse dia, nessa noite.
Ele vai te dar um abraço para dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. E o Senhor me manda louvar. Meu Deus, eu só estou com o celular hoje. Eu não posso nem botar um fundo de louvor. Santo é o Senhor. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada, Jesus amado, porque o Senhor deixou o Consolador, o Espírito Santo, aleluia. E diz assim, aqui no 25, diz assim, glória a Deus. Olha só, aqui o versículo 24 diz assim, quem me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, então, convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que tenho dito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o grande mestre da palavra, que é a única maneira em que podemos aprender profundamente da palavra do Senhor. Então, que nessa noite, todos esses remas que o próprio Espírito Santo veio me trazendo para que chegasse como flecha ao teu coração essas revelações dessa noite, te abençoe, te guarde, te ajude a trazer o entendimento, até entender as coisas que você tem passado, que você tem vivido, bendito seja o nome do Senhor, que é teu processo, que é a tua, a tua cruz que você está carregando. Amém? Glória a Deus. E que depois desse processo, depois dessas coisas todas, você vai estar pronto e preparado para um novo tempo na sua vida. É novo tempo, irmão. Deus está me dizendo, prega aqui, Elida, pode falar, é novo tempo. Depois que as cicatrizes estão curadas, depois que as feridas já se curaram e o Espírito Santo está te ensinando nessa noite, é novo tempo. A história não pode ser findada, não pode ser virada a página enquanto tem feridas sangrando. Entende? Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor me mostra como quando a gente chega no hospital e aí você dá entrada e tem ali um motivo do seu adoecimento, de você estar ali sendo tratado e cuidado. Amém? Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só que enquanto você não sara, enquanto você não melhora, enquanto você não está tratado, curado, o médico ele não pode te liberar. Ele não pode te mandar para casa, ele não pode dizer assim, tá tudo resolvido, pode ir embora, porque ele tem uma responsabilidade, bendito seja o nome do Senhor. Esse médico ele tem uma responsabilidade, ele só pode te liberar quando ele tiver certeza que a tua ferida está cicatrizada, que tua cirurgia você já pode ir em casa se recuperar. Porque senão ele pode responder um processo, o médico ele pode responder um processo por te dar alta antes da hora. Então, o médico ele não pode fechar um prontuário enquanto não tiver certeza que você já pode andar sozinho, que você já pode se recuperar sozinho em casa. Não, irmãos. Deus está dizendo, eu não posso virar a página de pessoas aqui ainda, porque a ferida ainda está sangrando, você ainda está sendo medicado, bendito seja o nome do Senhor. E imagina hoje que esse médico seja o Espírito Santo, e o Espírito Santo está curando a sua alma, o Espírito Santo está passando bálsamo nas tuas feridas, o Espírito Santo está te preparando para a tua bênção chegar, bendito seja o nome do Senhor. Mas se Deus liberasse a bênção antes da hora, seria para a tua vaidade, você não estaria pronto ou pronta para receber, irmão. Não se ressinta, porque Deus às vezes ainda não te entregou algo. E Jesus está mandando dizer de novo, não turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe por que está te passando esse remédio amargo. Ei, aleluia. Deus hoje quer fazer analogia com o médico. Amém. Eu sei porque você está tomando esse remédio amargo. Eu sei, é amargo, mas é para o teu bem. Bendito seja o nome do Senhor. Toma as doses necessárias. Não acha ruim o remédio, não. O remédio é para cura, mesmo que esteja com sabor ruim. Glória a Deus.
A tua forja está doendo, mas não é para teu mal, não é para te matar, mas é para te edificar, é para crescer, é para te fazer um novo homem, uma nova mulher, é para te levar dentro do Santo do Santíssimo. Sai do pátio, sai do pátio, irmão. Deus quer você dentro do Santo do Santíssimo. Deus quer que você saia do pátio de fora e entre na intimidade. Para entrar na intimidade, tem que estar um acesso mais profundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aceita um remédio amargo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aceita o tempo de espera. Deus está mandando pregar. Aceita o tempo de espera. Aceita o tempo de espera. A espera não é para matar, não é para morrer, não é para ficar no meio do caminho. A espera é forja. Mas a espera é prova de confiança, prova de fé, prova tanto para o céu quanto para o inferno, aonde estão os desejos do teu coração. É prova que mostra no final do caminho que você está pronto. Porque enquanto você tiver, meu Deus, aleluia, enquanto você tiver como criança briguenta, chorando, esperneando, sem aceitar o tratamento de Deus, sem aceitar a medicação, sem aceitar que você ainda tem ferida aberta, sem aceitar que você ainda não está pronto, preparado, vai ficar no mesmo lugar. Quando você tiver maturidade, quando você estiver pronto, aí Deus vai falar assim, pode dar, meu nome vai ser glorificado. Meu nome vai ser glorificado, mas enquanto não, eu não vou dar porque vai se perder. Eu não vou dar porque vai ser só pelo ego. Eu não vou dar porque vai se esquecer de mim. Eu não vou dar porque ainda não está pronto, vai ficar orgulhoso. Eu não vou dar porque ainda não está na hora, é bebê ainda, não aguento o peso da carga, não aguento o peso da capa, não aguento o peso desse nível de unção, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E tem gente que Deus me mostra que fica dizendo assim, mas eu já queria esse nível de profundidade, de unção, de entendimento, de sabedoria. Tu não está pronto. Glória a Jesus. Como eu posso te ensinar equação do segundo grau se você ainda está nas contas de multiplicação? Precisa aprofundar, precisa se permitir passar o processo, sim. Meu filho fala assim pra mim, eu não sei pra que ir pra escola. Tem um bocado de coisa que a gente nem usa na vida. Aleluia, glória a Jesus. Mãe, eu não sei pra que aprender essa conta. E eu falo assim, meu filho, tem coisa que você está aprendendo agora que você só vai usar daqui a um tempo. Então agora não faz sentido para você, mas aprenda, meu filho. Se permita aprender, se permita sentar para aprender, se permita entender. Depois você vai entender como vai ser usado. Aleluia. Tem gente aqui que me fala, Espírito Santo, que questiona coisas assim, mas para que Deus eu estou passando por isso? Para que Deus essa prova e por que Deus esse processo? Aleluia. Não me questione mais, manda dizer o Senhor. Eu sou o dono do tempo, eu sou o dono de tudo, e eu sei porque você está passando por esse processo, eu sei porque você está aprendendo, eu sei porque você vai no futuro me agradecer, mas no momento a tua visão é limitada. Não me questione, não questione o processo. Toma o remédio e segue. Aprende a conta e segue. Lá na frente vai glorificar o meu nome e vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, que não me abandonou e teve paciência comigo. Obrigada, Senhor, porque hoje eu entendo que eu não estava pronta no passado. Eu não estava pronto no passado, mas hoje eu te glorifico porque eu estou pronta. Glória a Deus. E manda dizer o Senhor bem assim. Tem gente com um ministério atrasado, tem gente com um processo atrasado, porque fica brigando contra a minha vontade. Enquanto você brigar com a minha vontade, você não verá o cumprimento das coisas que eu já falei. E você fica questionando a palavra, você fica questionando as coisas. Não questione, só obedeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Para de questionar. Para de questionar. Se você tivesse parado de questionar, estivesse em obediência fazendo o que eu estou mandando você fazer já há muito tempo,
Você não estava mais sofrendo as consequências da desobediência e da tua rebeldia, mas você estava colhendo os frutos de obediência e de santidade. Porém, você prefere se sacrificar no espírito para fazer a vontade da carne. A carne produz morte. Mata a tua carne, vivifica teu espírito, para que você tenha uma vida melhor agora e na eternidade. Manda dizer ao Senhor: eu estou cansado desse raso. Eu quero que você desça, eu quero que você ore, eu quero que você jejue, eu quero que você leia a minha palavra, eu quero que você entenda. Para de ficar delegando a tua fé A, B, C, D. Ah, mãe, intercede aí por mim, meu Deus, eu não sei quem é esse mistério, mas recebe aí. Mãe, intercede, mas se você não orar por você mesmo, você vai ficar estagnado nesse lugar, não vai andar não, porque sou eu que escrutino o coração. Mãe não vai te salvar para sempre não, manda dizer ao Senhor. Eita, Jeová. Glória a Jesus. Eita, meu Deus, é hoje, Jeová. É, Jeová, tu és livre. E o Senhor manda dizer: eu estou cansado de gente se comportando como criança. Eu estou cansado de gente que não se posiciona e só reclama. Eu estou cansado porque eu fico dizendo vai para a direita e vai para a esquerda, e depois quando dá errado a culpa é minha. A culpa é tua que não tem ficado na posição para você receber as tuas promessas. A culpa é sua, não é minha. Manda dizer ao Senhor: para de ficar delegando a responsabilidade, para de ficar como vítima, culpando A, culpando B. Chega! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para de ficar justificando por isso, justificando para aquilo. Ah, porque eu não fiz. Ah, porque minha vida é assim. Ah, porque meu trauma. Porque nada. Porque nada. O Senhor está me dizendo assim: você já tem conhecimento o suficiente. Anda, coloca em prática. Gente que passou por muito pior do que você sobreviveu. A vida é feita de escolhas. Deus está mandando dizer: meu filho José, quando estava no calabouço, ele tinha duas escolhas: se rebelar contra mim, viver chorando, lamentando, reclamando, falando mal dos irmãos. Meu pai não veio me buscar, meu pai não veio me procurar, meus irmãos jogou-me dentro do calabouço, me vendeu como escravo. Não. José escolheu fazer diferente. José começou a trabalhar como se fosse para mim, dentro de uma prisão, se tornou alguém especial. Seja especial com o que você tem, seja especial com sua história. Pare de justificar trauma, ferida, porque meu pai, minha mãe, meu irmão foi abusado. Amém, tudo bem, essa história dói, é verdade, mas enquanto você deixar a ferida aberta e não permitir que ela cicatrize, eu não posso levar você para o próximo nível. Você continua como criança. Meu Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E José, meu Deus, aleluia, e José ele foi e fez o melhor. José ele foi e usou a vida miserável que ele passou, porque foi muita coisa de ruim. Mas ele fez como aprendizado para aumentar a maturidade. Ele deixou as feridas serem cicatrizadas. Ele permitiu que fosse sarado. Ele não ficou lamentando, ele não ficou resmungando, ele não ficou na posição de vítima. Ele se posicionou como um homem forte. Ele se posicionou como alguém que amava a mim. José, pode olhar, foi o único que não resmungou. Não resmungou do que ele passou, não reclamou. Não se entristeceu, não amaldiçoou, bendito seja o nome do Senhor. E quando os irmãos voltam, que eles descobrem quem são ele, não passou pela cabeça do meu filho se vingar. Aquilo era uma natureza segundo o meu coração. Agora você não passou um terço, manda dizer o Senhor, não que eu esteja desmerecendo a tua dor, manda dizer o Espírito Santo. Mas é que chega, você pode fazer de um limão uma limonada, é isso que o Senhor está mandando dizer. Você pode sim tirar leite de pedra, porque você tem a mim dentro de você, e se eu digo que você pode, você pode. Para de retroceder, eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, eu quero que você dê frutos, eu quero que tua história de miséria, tristeza, dor, angústia, seja para testemunho e não para murmurações. Chega! É tempo de novo, mas se você insiste em ficar com o teu passado no velho, eu não posso transformar a tua vida no novo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fez calor agora.
Glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Quer novo, mas quer ficar falando do passado. Quer o novo, mas quer ficar murmurando. Quer o novo, mas está reclamando. Não aceita as coisas do agora. Não aceita, não quer passar pelo processo, já quer sentar na cadeira de honra de governador. José, para sentar na cadeira de honra de governador, teve que passar pelo processo, teve que passar pela prensa na casa de Faraó, teve que passar pela prisão na cadeia, e você não quer passar nada. Eu preciso te dar autoridade, mas eu só dou autoridade de governador, só senta na cadeira que passa pelo processo, porque criança não senta para governar. Criança emocional, criança espiritual não senta para governar. Eu preciso treinar, eu preciso dar autoridade, mas você quer sentar na cadeira de governador como criança, não vai sentar, não vai sentar, se não submeter, se não passar pelo processo, porque só ganha autoridade quem entende, quem passa, quem tem clareza para dizer, não, eu passei, eu aprendi, Deus me forjou, eu estou aqui pronto, preparado para um novo nível, para um novo tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua história e da sua vida. Você precisa entender e se submeter ao processo. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo, renegar a si mesmo. Renegar a si mesmo. O modelo é negar a si mesmo. O modelo é fazer a minha vontade. É se submeter à minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, eu sei quem você é. Eu sei a tua personalidade, eu sei como eu te forjo, e você para de se comparar com outras pessoas, porque você diz assim, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Por que com fulano é assim, que comigo é assado? Por que minha vida é assim, a de fulano é diferente? Para de se comparar, a comparação é corrosão, é veneno, é ferrugem, é o diabo que fica comparando. Para de se comparar, porque eu criei cada um, eu sei com quem eu trato de forma diferente com cada um. O Senhor está mandando dizer assim, que tem filho que melhora com a disciplina de uma conversa, mas tem filho que precisa ser tratado como a sua, tem filho que precisa passar por um castigo. Eu conheço a cada um e eu dou conforme cada um precisa passar, porque se quem passa por um castigo não passasse pelo castigo só por uma conversa, não viveria transformação. Então eu conheço a cada um. Então o Senhor manda dizer nessa noite, em vez de você se lamuriar, em vez de você reclamar, em vez de você se vitimizar, bota o teu joelho no chão e pergunta, Senhor, o que eu preciso aprender desse processo? O que eu preciso aprender dessa prova? Senhor, que eu ainda não rompi, o que ainda não foi cicatrizado, que eu não permiti, a ferida está fedendo, a ferida está sangrando, e eu ainda não estou curada, eu não estou pronta, eu não pude ainda ter alta, eu preciso ter alta, Senhor, me ensina. Amém? E o Senhor está mandando assim, ó, se desvencilha de orgulho, vaidade, mata a carne. Amém? Porque tem gente que Deus está me mostrando, até jejua e até ora, mas ainda não conseguiu matar a carne, ainda não conseguiu o orgulho, matar o orgulho. E o Senhor só consegue entrar em certos níveis na nossa alma quando o nosso eu é totalmente apagado. Se tem eu ainda, se tem ego, meu nome não vai ser glorificado. Eu não vou dar, eu não vou fazer. Ah, Jesus, é hoje. Aleluia. 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 Meu Deus. Eita glória, amém, Jesus, eu falo. E se ficar com ciúme e com inveja, é aí que eu não dou, porque o ego ainda está envolvido. Se ficar com ciúme e inveja, mas o Senhor deu isso a não sei quem, o Senhor fez isso com não sei quem, você deu isso, você deu aquele dom, você deu aquele negócio, você deu aquele...
O Senhor disse assim, se fizer isso, se não tratar a alma, aí eu não vou dar. Sabe por quê? Porque na inveja, no ciúme, ainda tem eu. Meu nome não vai ser glorificado. Eu não dou coisas pra gente egoísta. Sabe por quê? Eu prefiro não te dar agora do que ter que fazer com você igual eu fiz como Nabucodonosor. Que quando estava sentado no trono, eu botei para empastar como besta. Eu prefiro que tu passe pelo processo para quando tu chegar a hora, sente na cadeira como José. Mas eu não quero inverter os processos. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que foi uma palavra, né? Mas o Senhor nos ama. Aleluia. Aleluia. O Senhor está mandando falar amém. Pai frouxo não cria filhos fortes. Aleluia. Pai frouxo não cria filho forte. Você pode se entristecer hoje, mas eu não vou te criar frouxo. Você vai ser um homem e uma mulher forte. Forte, forjado em mim. Porque material precioso passa pelo fogo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor manda dizer assim: minhas pérolas, vocês são como as minhas pérolas. E as pérolas eu escondo. As pérolas eu escondo. As pérolas para serem polidas. Porque quando a gente está no material bruto, a gente não tem o mesmo valor. Então o Senhor manda dizer assim: eu escondo as minhas pérolas para serem lapidadas, para terem um devido valor. O Senhor diz assim: não se entristeça. Agora você não entende, mas você é pérola que está passando pela polida. Amém? Oh, glória! Glória a Deus. Mas o Senhor manda dizer assim, ó: quando você estiver passando pelo processo, você não vai ser filho Nutella. Você não vai ser filho frouxo. Você não vai ser filho mole. Você não vai ser devagar, não. Você vai ser alguém forjado, passado pelo fogo. Mas vai ser alguém forte em mim. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor manda eu voltar lá para a árvore. Lembra da árvore grande e frondosa? Com o passar do tempo que tu tiver plantado no chão, tuas raízes vão ficar cada vez mais profundas, fincadas, crescidas em mim, estruturadas, abalizadas na rocha que é Jesus. E aí sim você está pronto, porque virá o vento do norte, vai balançar, virá o vento do sul, vai balançar, mas você será fortalecido, você vai estar edificado, vai estar arraigado. Os ventos do mundo, as coisas do mundo podem até te balançar, mas você não será vencido, não será abalado e não será destruído. Amém? Glória a Jesus. 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 Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Então nunca se esqueça. Você tem um ajudador. Você tem o teu mentor. Que aqui, como disse a palavra em grego, um paracleto, que quer dizer alguém chamado para o lado do outro para ajudador. Clame mais por ele. Fale assim: Deus, me ajuda, Espírito Santo, me forja. Senhor, tu podes todas as coisas. Como eu posso acelerar esse processo?
Como pode ser? Eu vou te ensinar uma coisa. O processo, ele tem um tempo, né? As coisas têm um tempo de preparo. Quando a gente pede a aceleração de Deus, ela vem. Mas o processo fica mais acelerado, talvez fique mais doído. Mas se você disser assim, Deus me ensina o que eu preciso aprender para eu ir mais rápido, aí o negócio é mais rápido. Porque eu falo bem assim em oração, eu digo, Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor tem um tempo, tem as coisas, mas eu quero que o Senhor me conte o que o Senhor nunca contou a ninguém. Eu quero que o Senhor me ensine o que o Senhor nunca ensinou para ninguém. Eu quero que o Senhor me ensine sobre a minha vida, sobre a minha história. Me ensina, para que eu não fique muito tempo no processo, para que o processo seja rápido, porque eu tenho sede, eu tenho fome de fazer a tua vontade. Eu também quero alegrar teu coração. Senhor, me ensina a não ficar no processo. Porque, irmãos, essa semana eu preguei para vocês, os israelitas, em Números 14, eles eram para ficar 40 dias e ficaram 40 anos. Por quê? Eles não tiveram sabedoria. Então, às vezes, o teu processo já era para estar acelerado há muito tempo, mas por falta de sabedoria, aí a gente vai sendo amaldiçoado. E Deus deu essa maldição à nação de Israel. Para cada dia seria como um ano. Então, em vez de 40 dias, eles passaram 40 anos pela desobediência, pela resmungação, porque não tiveram sabedoria, começaram a desejar as coisas de trás, começaram a reclamar. Não façamos isso, mas que a gente peça ao Espírito Santo. Nós temos um ajudador. Que a gente peça ao Espírito Santo para nos ensinar. Jesus falou aqui, João 14,14. Se você não assistiu a live toda, depois assista. Nós temos um ajudador que está do nosso lado para nos ajudar. Mas a gente não clama, a gente não sabe pedir, a gente só sabe reclamar. Saiba orar. Fale assim, Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a fazer as coisas de uma forma que te agrade, específica, sabe? Espírito Santo, me ajuda. Sabe aquela criança que tá na série dele, sei lá, tipo, você tá aí no 8º ano. Você fala assim, Espírito Santo, já me ensina as coisas da próxima série para eu acelerar. Me ensina ainda o que você não ensinou a ninguém. Me ensina um oculto profundo, escondido a respeito da minha vida, para que eu possa ter sabedoria. Me dá sabedoria, me dá conhecimento para que eu possa ir como voar como uma águia. Senhor, eu não quero ficar como uma galinha no chão. A galinha fica no chão, olhando para o chão, ciscando e comendo os restos ali. A águia não. A águia, ela tá aqui, ó, rainha dos céus. Aleluia. A águia é a rainha dos céus. Ela consegue ver o que ninguém vê. E a águia, ela nem tem predador para ela quase. Porque o único predador da águia é a serpente. Pega essa chave. O único predador da águia é a serpente. Mas quando uma serpente pega a águia, ela faz assim, ó. Ela sobe, 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 sobe. Quando o ar tá rarefeito, que a cobra, a serpente não aguenta mais, tem que largar a águia. Porque aqui em cima o ar é diferente. O ar é diferente, o ar é diferente. Quando você está em obediência, santificação, em santidade com Deus, aqui em cima o ar é diferente. E aí o que acontece? Aí a serpente que já caiu ali fraca, porque o ar lá em cima era diferente, aí a comida da águia. Seja águia. Peça ao Senhor que você seja águia na presença dele. Peça a Deus que você enxergue o que ninguém na tua profissão ainda enxergou, o que ninguém ainda viu. Peça ao Espírito Santo que te treine como águia para ser diferenciado em tudo. Saiba pedir. A Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, não sabemos pedir, pedimos mal. Aprenda a pedir. Amém? Encerro agora pedindo ao Senhor que abençoe a sua semana. Em nome do Senhor Jesus, esse mês de julho é o mês 7, o mês da inteireza. Número 7 é o número da inteireza na Bíblia. Em nome do Senhor Jesus,
Que esse mês de julho seja o melhor mês da tua vida, das nossas vidas. Amanhã, dia 7/7. Que seja a intensidade da perfeição de Deus, porque o 7 simboliza a perfeição de Deus. Simboliza milagres, Senhor, simboliza as mudanças. Eu profetizo mudanças, milagres na vida dos teus filhos, Senhor. Eu profetizo que eles venham ter sabedoria, estejam na tua presença, aprendendo a pedir, aprendendo a orar, a se santificar, a se sacrificar, que sejam como águias na tua presença. E em tudo que eles fizerem na vida deles, que eles sejam como águias. Águias treinadas pelo grande eu sou. E que até as serpentes que venham atacar eles, Senhor, sejam elas que vão morrer lá em cima, no céu, dos santos e santíssimos, para quem tem intimidade. E quando ela cair no chão, que ela vire o alimento. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, treina teus filhos. Nos dá sabedoria, Paizinho. Nos dá obediência e entendimento, porque o processo, e para que a gente saia dele o mais rápido possível. E para que teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Nos vemos amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém? Ontem eu não consegui fazer live com vocês. Esses dias eu também estava evitando, nem estava fazendo as orações do meio-dia, realmente estava poupando a minha garganta. Mas em nome de Jesus, a partir dessa semana eu creio que as coisas vão se regularizar. Amém? Que o Senhor, Ele guarde você, guarde sua casa, guarde seu sono, guarde teu espírito, guarde tua alma e teu corpo físico, em nome do Senhor Jesus, e que as consolações de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.